Olá, alunas e alunos do Elite, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam animados para o concurso tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR que se aproxima por aí. Eu sou Carol Lucena, professora de redação aqui do Elite e tenho a missão de tentar resumir ao longo das próximas 4 aulas o que as bancas tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR esperam do seu texto. A gente vai fazer um passeio pelo edital, a gente vai olhar as mudanças, principalmente do edital do Colégio Naval, que trouxe aí algumas novidades, a meu ver, muito positivas para a nossa redação. Depois a gente vai fazer uma revisãozinha sobre a estrutura, como é que você vai organizar seu texto, como é que você vai pensar o seu texto, como é que você pode entregar conteúdo, qualidade argumentativa para o seu corretor. Aí a gente vai bater um papo sobre coesão textual, entendendo quais são as marcas importantes para essa redação se mostrar organizada, para o seu tema se mostrar bem desenvolvido e aquelas palavrinhas, aquelas expressões que às vezes fazem a gente perder ponto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre marcadores, vai falar um pouquinho sobre operadores argumentativos, sobre conectivos e por fim, não podia faltar obviamente, né? A gente vai bater um papinho sobre correção gramatical, sobre norma, sobre a importância de respeitar essas normas dentro da nossa redação. Então a gente vai fazer um passeio por esses 4 tópicos ao longo das próximas 4 aulas. E eu espero que esse momento seja para você extremamente produtivo. Obviamente, a gente não vai conseguir dar conta de todo o planejamento de redação nesse momento aqui, nesse nosso encontro. E nem é esse o propósito. O propósito é te mostrar o suprassumo do que você tem que saber. Aquilo que tem que ficar dentro do teu sangue para você chegar à prova do Colégio Naval e à prova da EPICAR absolutamente preparado, absolutamente preparada para mandar bem nessa prova, conquistar a nota que vai te levar ao Colégio Naval e à EPICAR no ano que vem. Então, vamos embora. Projetão Colégio Naval EPICAR 2025, com toda certeza a gente vai comemorar a tua aprovação daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Nosso primeiro papo nesse momento é o perfil temático dessas 2 bancas e os editais dessas 2 bancas. O que eu quero é que você saia dessa primeira aula sabendo que a banca vai cobrar de você, sabendo que o teu corretor vai avaliar dessa tua redação, para você se organizar, obviamente, para você entender o que vai ser entregue, o que você precisa se organizar para entregar esse texto com a qualidade que essas bancas exigem. O que é muito importante é a gente alinhar desde já. Pensar uma redação partindo de algo semi-pronto, na minha opinião, é um caminho absolutamente perigoso. As bancas, a gente vai entender isso agora, se posicionam de um jeito muito claro. Queremos qualidade argumentativa. Queremos qualidade de composição textual. E aí, se eu vou fazer essa prova, ou essas provas, com, entre aspas, um modelo pronto, e aquele modelo não dialoga com o tema adequadamente, aquele modelo não traduz a minha opinião de forma coerente, organizada, com princípio, meio, fim, lógica, a banca vai olhar para essa minha redação e vai dizer, puxa, tudo aquilo que eu cobrei, que eu coloquei no edital, esse candidato, essa candidata não conseguiu cumprir. Então, queridos, para vocês que têm modelos semi-prontos na cabeça, né? Os famosos caveirões, para vocês que gostam dessa forma mais, entre aspas, rígida, mais tradicional de pensar a redação, mais talvez até automática de pensar a redação, ao meu entender, o que as bancas estão fazendo ultimamente, e aí eu estendo isso a outras provas, a AFA, a UITA, por exemplo, que está mudando o seu edital também, pense seu texto. E aí, se eu preciso pensar o meu texto, eu não posso entregar uma redação semi-pronta. Ela não foi pensada, ela não foi planejada, ela não foi concebida em função daquela proposta temática. Então, de novo, queridos e queridas que estão se preparando para essas provas, agora em junho, pensem, reflitam sobre a responsabilidade que é você fazer um concurso com o peso que é este concurso, na verdade, estes concursos, com uma redação semi-pronta guardado no seu bolso. Será que vale a pena?
você jogar a sorte assim, nesse momento? Ah, professora, mas será que dá tempo de eu aprender a escrever essa redação, então, dentro do que o edital me exige? Dá. Dá tempo de aprender, sim, desde que a gente se organize e trabalhe com confiança, e trabalhe com seriedade, trabalhe com responsabilidade, beleza? Então, bora trabalhar. Então, nosso primeiro papo é perfil temático. O que vai me exigir a prova da EPICAR? O que vai me exigir a prova do Colégio Naval? E como é que eu me organizo em relação a isso? Para começar a ilustrar esse nosso papo, eu peguei as duas últimas propostas para a gente entender que isso já estava sendo sinalizado em relação ao Colégio Naval já de lá de trás. Veja, no ano passado, a prova do Colégio Naval cobrou como tema de redação uma pergunta. O reconhecimento do mérito pode ser considerado um direito humano? E aí, a gente tinha que pensar sobre a questão de meritocracia e até que ponto isso era amplo ou isso é válido dentro de uma sociedade desigual, como é a nossa sociedade odierna. No ano anterior, o Brasil que nós queremos. E aí, de novo, eu tenho que pensar em que Brasil é esse que existe hoje e que Brasil é esse que eu acho importante construir para o futuro. Lá, na prova da EPICAR, ano passado o tema foi: apesar do desentendimento motivado pelas diferenças geracionais, é possível que haja uma convivência saudável entre gerações? Então, é uma proposta que pediu para eu pensar em choque geracional, que é uma pauta extremamente importante, porque a gente vive na coletividade. A gente pode pensar dentro da nossa casa o conflito que às vezes acontece com nossos pais, com nossos avós, com irmãos mais novos, mas isso se escala e de forma muito potencial na sociedade. E a gente precisa saber lidar com pensar diferente, saber lidar com culturas diferentes, porque isso vai acabar, de alguma forma, refletindo na forma como a gente lida e convive com as pessoas. E, no ano anterior, é correto julgar o comportamento de uma pessoa pela aparência de seu corpo? E aí a prova estava pedindo para a gente pensar em preconceitos. O que eu quero que a gente observe dessas 4 propostas temáticas? Primeiro, 3 delas são questionamentos, são perguntas. Quando uma proposta traz um questionamento, a banca parte do pressuposto que a nossa redação vai conseguir responder exatamente ao que foi pedido. Então, se a banca está me pedindo para refletir sobre ser correto ou não julgar alguém pela aparência de seu corpo, a minha redação precisa dar a resposta em relação a essa pergunta. Não é correto, ponto. Não é correto por quê? Não é correto de que maneira? Em que circunstâncias isso poderia ser considerável? Nunca, jamais. Depende do contexto. O que eu quero é que você entenda que, se o tema é uma pergunta, a minha redação precisa responder à pergunta. Fica claro isso para você? E aí, você já tem que pensar na sua introdução esse tipo de informação. Professora, mas eu vou escrever sim, não, talvez, depende? Não. Textualmente, você precisa declarar se é um direito humano, a questão da meritocracia, se é possível conviver de forma pacífica, de forma equilibrada, com pessoas de gerações diferentes, se é correto julgar alguém pela aparência do seu corpo. Textualmente, você declara o seu posicionamento. Outro ponto que eu queria salientar com você em relação a essas propostas é que eles vão olhar para a nossa sociedade. Não necessariamente para uma questão nacional, Brasil, mas a gente obviamente vai colocar o Brasil nessa pauta, porque é o contexto em que a gente vive, não tem como fugir disso. Então, perceba que já desde o ano retrasado, a banca do Colégio Naval, que é nosso principal foco nesse momento, que é o que está mudando, né, o que trouxe diferença no edital desse ano, a banca do Colégio Naval, já desde o concurso retrasado, está sinalizando: gente, vamos pensar a sociedade? Gente, vamos sair da caixinha? Vamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo? E isso está acontecendo em vários concursos. Potencialmente, né, pensando aqui no público desse momento, desse nosso bate-papo, os concursos militares não fogem a essa regra. Então, se eu pudesse aqui sortear, se eu pudesse cantar uma pedra pensando qual é o perfil temático das bancas militares hoje? Problemas sociais. Isso está acontecendo na EPICAR, está acontecendo no Colégio Naval, por extensão,
Está acontecendo na AFA, está acontecendo na escola, de alguma forma está sendo pedido, exigido também lá na IFOM, está acontecendo no IME, está acontecendo no ITA, está acontecendo na SpaceX. Então, a gente precisa pensar, sai da caixa, pensa, reflete sobre o que está acontecendo à tua volta. Vai ler a atualidade, vai se informar, vai buscar, ouvir podcasts sobre atualidade, sobre geopolítica, sobre economia, vai assistir a um documentário. É importante você estar sabendo o que está acontecendo no mundo para se preparar corretamente para isso, tá? Mas vamos seguir. O que eu fiz? Eu peguei os principais pontos dos editais, tanto da EPICAR quanto do Colégio Naval, para a gente entender que, na verdade, agora o Colégio Naval está deixando a redação um pouco próxima ao que a EPICAR já fazia. Isso para a gente é bom, porque até o ano passado a gente meio que pensava dois perfis de redação. Um perfil mais rico de conteúdo, digamos assim, com uma argumentação bem elaborada, pensando na EPICAR, e um perfil mais técnico, mais isentão, quadradão, pensando no Colégio Naval. Com a mudança do edital do Colégio Naval, o que a gente tem, na verdade, é uma aproximação desses perfis. Então, no final das contas, ficou mais fácil. Pelo menos prefiro pensar assim. Então, vamos lá. Como eu falei, eu peguei alguns trechos do edital para a gente verificar. E o grifo é meu, tá? Então, o que está em amarelinho, o que está coloridinho, foram colocações minhas para a gente entender o que é importante, o que a banca está sinalizando para a gente. E, queridos, quem está se preparando para concurso e não lê o edital da prova, não está se preparando adequadamente. Faz parte do seu processo para estudar para um concurso, verificar o que aquela prova está pedindo. Então, tem que ler o edital, tá? Mas vamos lá. A prova de redação tem o objetivo de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas dos registros formal e culto da língua portuguesa e será realizada junto às demais provas escritas. O que a gente está observando aqui? A prova de redação quer avaliar o meu conteúdo, o que eu sei de mundo, o que eu penso, o que eu reflito, como é que eu conecto essas informações. Poxa, professora, mas eu não leio jornal, eu não assisto a documentários, eu não ouço podcast, eu não sei o que está acontecendo no planeta. Então, meu anjo, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade em refletir o seu conteúdo. A redação é, talvez, a única disciplina que vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Eu dou aula em turmas militares já há algum tempo e é muito natural para mim entrar em sala e ver um aluno fazendo questão de matemática, fazendo questão de física, fazendo questão de português, fazendo questão de história, fazendo questão de geografia. E ok, faz parte do processo. Mas quando a gente pensa em conteúdo de redação, isso não necessariamente está no livro de redação. Na verdade, não está no livro de redação. Está no mundo. E aí eu preciso pensar, como é que eu vou captar conteúdo, então? Eu vou olhar para o mundo. E aí, de novo, é o podcast, é o filme, é o documentário, é o livro. Eu preciso me enriquecer de conteúdo, porque a prova está pedindo isso. Não é a professora Carol que é chata com você. A prova está pedindo isso. Conhecimento do tema, e aí é importantíssimo ler os textos de apoio. Essa é uma grande mudança que a gente vai ver daqui a pouquinho da prova do Colégio Naval do ano passado para este ano. O Colégio Naval está declarando em edital, teremos texto de apoio. Se a prova te dá texto de apoio, meu anjo, é para que você leia. Eu não posso pensar que o texto de apoio vai roubar meu tempo. Pelo contrário, ele vai orientar o meu raciocínio, ele vai me ajudar a interpretar aquela proposta temática. Então é importante, ele vai me ajudar a fazer links. Poxa, essa reportagem me lembrou um filme. Poxa, essa notícia aqui lembrou que eu assisti a um documentário assim assado. Nossa, eu lembrei que o professor de história falou isso em sala de aula. E é isso. O texto de apoio serve para ajudar a gente a pensar aquele assunto. Então, não ler o texto de apoio é um vacilo infinito na organização do seu texto. E melhor, na qualidade argumentativa do seu texto. Capacidade de expressão na modalidade escrita. A gente vai falar sobre isso no final do nosso programa aqui, né? Na nossa última aula. Olhar para como a gente seleciona as palavras a fim de escolher aquela que exatamente vai fazer o que a gente precisa ser feito. Às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente queria dizer outra, e naquele momento ali a gente deixou passar uma informação, a gente acaba perdendo um ponto de bobeira, tá?
E, finalmente, gramática. Um texto que apresenta vários erros de acentuação, vários erros de vírgula, erros de separação silábica, erros de regência, crase, concordância. Esses erros vão minando a minha nota, de forma que eu vá ali perdendo décimos e décimos e décimos, daqui a pouco, ups, não passei. Por causa, às vezes, de uma falta de atenção na correção final dessa minha redação antes de passá-la a limpo em definitivo. Então, gente, estuda gramática, óbvio. Mas isso não é novidade. Está estudando gramática pra caramba porque cai na tua prova, é importante. Mas treina a gramática que você está estudando para além da questão objetiva. Isso é importante. Às vezes você está estudando pontuação, por exemplo, usos de vírgula. E aí você pega um monte de exercícios e acerta tudo. Brilhante. Mas aí vai olhar a tua redação, errou um monte de vírgulas. Qual é a lógica disso? Você está treinando para a questão objetiva, mas não está treinando para a composição do seu texto. Então leia textos bem escritos. Verifica como é que o autor daquele texto usou a vírgula. Tenta fazer igual. Reescreve as tuas redações. Se teve uma redação corrigida, o corretor sinalizou uma vírgula equivocada ou sinalizou que faltou uma vírgula ali, pô, deixa eu reescrever, deixa eu entender por que aquela vírgula está errada, deixa eu entender por que eu esqueci aquela vírgula. E assim você está treinando pontuação para a produção do seu texto. São formas diferentes de estudar o conteúdo, tá? Segundo tópico. O grau da prova de redação com peso igual ao das demais provas escritas. Isso é muito importante para a gente não minimizar o peso desta prova. A banca da EPICAR está dizendo para a gente que a prova de redação vale a mesma coisa que a prova de português, que a prova de inglês, que a prova de matemática. Se eu faço uma excelente prova de português, uma brilhante prova de inglês, uma estupenda prova de matemática e arrebento, no mau sentido, na redação, foi-se embora o meu concurso. Então eu preciso equilibrar essa balança, tá? E eu preciso olhar para a redação como algo que pode impulsionar a minha nota para cima, porque isso também vai ser usado lá na frente como critério de desempate. O peso dessa minha redação vai ser importante para que eu galgue ali lugares melhores nesse posicionamento final. Então, vamos olhar para esse momento com um pouco mais de carinho. Terceiro ponto. A redação deve conter no mínimo 100 palavras escritas em letra legível. Eu acho muito perigoso a gente se ater a essas 100 palavras. Dependendo do tamanho da sua letra, essas 100 palavras talvez fiquem ali em torno de 15 linhas. Ah, professora, 15 linhas é um texto bom? Depende. Depende da quantidade de informações que você tenha para mostrar em relação àquele tema. Depende do domínio que você tem em relação àquele conteúdo. Depende da forma como você consegue explicar as suas ideias. Eu, sinceramente, acho 15 linhas pouco. Para um texto que a gente vai ver daqui a pouco, vai me exigir muito em relação à forma como eu vou apresentar as minhas ideias. Então, eu sempre parto do pressuposto que a gente nunca pode entregar o mínimo. Se a banca está dizendo que, entre aspas, em torno de 15 linhas, 17 linhas, dependendo do tamanho da minha letra, o meu texto está bacana, eu sempre acho que a gente pode entregar um pouco mais. Então, o que eu vou te sugerir? A gente vai ver isso no final. 20 linhas, meu amigo, minha amiga. Pelo menos 20 linhas. Você consegue fazer uma redação bem organizada, você consegue fazer uma redação visualmente equilibrada, sei lá, 4 parágrafos com cerca de 5 linhas cada um. E aí fica bonito, fica arrumado, esteticamente falando. É importante você entregar um trabalho bem organizado nesse sentido, sabe? Então, eu não sou muito fã dessa questão aí de cerca de 15 linhas, não. E minha sugestão é que você nunca entregue o mínimo, tá? Fica sempre um pouquinho além do mínimo, até para que, às vezes, você corre o risco de uma linhazinha não foi ocupada o suficiente para ser considerada linha escrita, e aí você cravou 15 linhas contando com aquele pedacinho que você escreveu. O seu corretor vai avaliar e, poxa, o cara não fez 15, o cara fez 14 linhas, porque esse pedacinho aqui não conta como linha escrita. Perdeu um ponto de bobeira. Então, entrega sempre um pouquinho a mais, por favor. E, quarto ponto, letra cursiva legível é o ideal, mas se você optar por fazer letra de forma,
marque sempre quais são as suas maiúsculas. E atenção e cuidado na hora de você fazer isso, porque às vezes a gente acha que está colocando uma maiúscula, mas ela acaba ficando pequena na linha, e aí o teu corretor vai olhar e vai achar que você escreveu tudo com minúscula, e vai ser o caos na terra. Então, cuidado com esse movimento de letra cursiva, ou melhor, de letra de forma, na hora de você variar a maiúscula de minúscula, tá? Mas a banca tá aí dizendo que o recomendável, olha lá, recomenda-se que a redação seja escrita com letra cursiva legível. Então, se você conseguir treinar a letra cursiva, no meu entender, seria mais adequado. Poxa, professora, não consigo, só escrevo com letra de forma. Então, tome esse cuidado de variar bastante claramente a sua letra maiúscula no início do seu parágrafo, do seu período, onde ela precisar aparecer, tá bom? Bom, vamos seguir. Opa, pulei demais. E aí, o que eu ia te falar sobre conteúdo, né? Por que eu acho que é importante a gente entregar um pouco a mais do mínimo? Porque a prova está me dizendo nessa tabela aqui que ela vai exigir de mim conteúdo, informação, argumentação. Se eu faço um texto muito pequenininho, não vai acontecer isso. Então eu preciso me organizar para entregar mais e eu conseguir ter espaço para explorar mais isso. Olha lá, a cada desvio de expressão que a banca entende que são problemas de pontuação, de ortografia, caligrafia, que é a letra, às vezes a letra tá borrada, às vezes houve uma rasura, não tá legível, vocabulário, adequação vocabular, poxa, naquela linha eu expressei uma coloquialidade, uma oralidade, vou perder ponto também. Acentuação gráfica e morfossintaxe. O que é morfossintaxe? Regência, concordância, emprego de conectivo dentro de um sintagma, dentro de uma oração que vai acabar quebrando aquela organização sintática. Tudo que tem a ver com construção de oração. Pensa assim, tem a ver com morfossintaxe, tá? Colocação pronominal, tudo isso, se eu cometo um errinho, 02, 02, 02, 02, 02, de uma prova que vale até 10 pontos. Então, todo mundo tem 10 no IPCAR e vai perdendo. O que a banca fala aqui, além que eu não coloquei no nosso slide, é que o erro ortográfico idêntico na palavra, né? Então eu errei 2 vezes, por exemplo, o acento da palavra está, não coloquei o acento no A, 2 vezes, a banca diz que eu vou perder ponto uma vez só, tá? Mas verifica essa redação, passa o olho nela, revise quantas vezes você achar necessário para não correr risco desnecessário, por favor, beleza? Em relação à estrutura, a banca vai me tirar meio ponto por erro cometido. O que eu entendo por estrutura? Desculpa, por paragrafação. A apresentação do texto. Então, o título está no lugar dele? Ih, esqueci o título, perdi meio ponto. A margem dos parágrafos tá bonitinha, todos os parágrafos estão começando no mesmo lugar? E não, o terceiro parágrafo está começando no lugar diferente, perdi meio ponto. E principalmente, a margem no final da linha. Quando você está passando, às vezes, o texto à caneta, né, a versão final do texto, você dá uma raspadinha para fora da caixa de texto. E aí, a cada vez que você faz isso, pelo que o edital está dizendo para a gente perde meio ponto. Se a gente deixa um buracão muito grande também lá no final da linha, a gente perde meio ponto. Se a gente, na hora de começar essa redação, não coloca a palavra pertinho da margem inicial ali da pauta e deixa um buracão, a gente perde meio ponto. Perceba que se a gente não tiver cuidado na hora de passar essa redação a limpo, a nossa nota vai embora. Vai embora só de apresentação, tá? Então, o tamanho do parágrafo é importante pensar aqui também. Por isso que eu falei, cuidado com quantidade de linhas. Você não tem que necessariamente garantir que todos os parágrafos tenham o mesmo número de linhas, mas é importante que você garanta um equilíbrio. A estética tem que ficar organizada aqui, tá? E em relação ao conteúdo, olha lá. Título e pertinência ao tema proposto. Eu posso perder até um ponto. O que é isso? A banca me deu o tema. O tema é, sei lá, cuidado com os idosos, respeito aos idosos. E aí o meu título vai dizer a banana na feira. Qual é a relação de banana na feira com respeito aos idosos?
Se ao longo da minha redação eu não consegui estabelecer qual foi a ideia que eu tive para pensar esse título, perdi um ponto certamente nessa brincadeira. Carol, esqueci o título. Aí, meu amigo, você perdeu o ponto, porque se o critério está avaliando a pertinência do título em relação ao seu texto, a lógica, e você não colocou o título, era uma vez meio ponto da sua prova, tá? Então se policia, porque às vezes a gente pensa a redação, monta o rascunho e deixa lá para colocar o título no final. E tudo bem, quando eu faço redação eu também faço assim. Mas na hora de passar limpo, na pressa, a gente passa limpo e esquece o título, era uma vez. Então cuidado com isso, tá? Segundo critério de conteúdo, pertinência ao tema proposto. E aí a banca está me dizendo, olha, o tema foi respeito aos idosos. A sua redação está falando sobre respeito aos idosos? Tem que respeitar os idosos? Tem que garantir dignidade aos idosos? A sociedade não respeita os idosos? A sociedade precisa aprender a respeitar os idosos? De que forma isso pode acontecer? A sua redação precisa estar conectada ao eixo temático. E é importante, repito, ler os textos de apoio para isso. Porque é o texto de apoio que vai dizer para mim exatamente por que caminho a banca pensou essa proposta. Então, por favor, não considere a leitura do texto de apoio como perda de tempo. Não é. É qualidade que você ganha para a sua redação, tá? E aí, ó, você pode perder até 1,5 ponto se a tua redação não está atendendo a proposta de forma plena. Uma dica, vai procurar sempre a palavra-chave da proposta. Então, toda proposta tem um eixo central. Tá? Botei aqui o exemplo, né? Respeito aos idosos. Qual é a palavra central? Respeito. Em relação a que assunto? Idosos. Então, a minha redação precisa pensar o respeito. Tem respeito? Sim. Não. Depende do contexto. Se não tem, por que que não tem? Se tem, por que que tem? Se não tem, como é que faz para ter? Respeito é o fio condutor de todo o meu raciocínio. E a banca avalia a minha redação e dizer, pô, pensou no tema de um jeito adequado, tá valendo. E aí você vai pensar a sua redação com qualidade. Terceiro tópico, perdão, argumentação coerente. Vamos lá. Eu posso perder até 1,5 ponto se o meu argumento, que é aquela ideia que eu estou usando para sustentar a minha opinião, tem respeito, não tem respeito. Se esse argumento não dialogar exatamente com o meu posicionamento, ele não é pertinente, ele não faz sentido dentro do meu contexto. Então, eu quero defender na minha redação que a sociedade, e aí quando eu falo sociedade, eu estou englobando civil e estou englobando governo, não respeita os idosos, ponto. É o meu posicionamento, ninguém respeita os idosos. Aí lá na minha argumentação eu vou dizer que existem muitos programas governamentais que dão ali cursos para os idosos, que garantem uma vida saudável para os idosos. Uai, mas se o meu posicionamento foi que não respeita os idosos, eu trouxe uma argumentação dizendo que respeita, se eu não souber organizar isso, meu corretor vai dizer, ih caramba, mas aí ele está se contradizendo, porque ele disse X e aqui no argumento ele está dizendo Y. Então, organiza o seu raciocínio, porque às vezes a gente pensa o assunto, começa a escrever lá na empolgação e vai para um caminho diferente. Você precisa planejar o que você vai colocar no papel. Até porque você está fazendo isso rapidamente. Você não tem a vida inteira para montar essa redação. Você tem ali 1 hora, no máximo, para montar esse texto. Então é importante que você planeje e com muita assertividade o que você vai escrever. E por fim, a informatividade. Eu gosto de pensar que informatividade tem a ver com criatividade. Ah, Carol, como assim criatividade? A banca quer que o meu texto seja rico de conteúdo. Então, se lá na minha redação eu digo que os idosos não são respeitados pelo governo, por exemplo, mas não digo de que maneira os idosos não são respeitados pelo governo, eu não estou trazendo para a minha redação informação pertinente em relação ao meu posicionamento. Mas se eu disser que em muitas instituições governamentais, o idoso não consegue ser atendido plenamente, fica lá amargando na fila, não consegue, por exemplo, receber seu benefício em tempo, né, ali corretamente. E eu vi isso de uma reportagem lá de um programa de televisão, sei lá, o Profissão Repórter, que passa na Rede Globo de televisão. Se eu consigo concatenar essas ideias, o meu corretor vai olhar e dizer, poxa, esse cara sabe o que está falando.
Porque ele foi procurar uma reportagem que fala sobre o assunto e sustenta o posicionamento dele em relação à sociedade não respeita os idosos, inclusive o governo. Tá vendo? Como não é nada de outro planeta, eu só preciso organizar e entender como eu vou construir essa dinâmica, tá? Agora sim, o danado do Colégio Naval. Então, vamos lá, de novo. Redação tem o propósito de verificar a capacidade de expressão escrita do candidato. Então, a gente precisa se comunicar com texto verbal, dentro da norma culta, respeitando gramática. A correção será realizada por meio de leitura ótica, a redação por bancas específicas. E aí, ó, a redação que deverá ser dissertativa, argumentativa em língua portuguesa, com ideias claras, coerentes, objetivas, tratará de um assunto considerado de importância pela administração naval. Ponto. A gente sabe que o Colégio Naval, durante muitos anos, trouxe como propósito de redação situações que tenham a ver com o universo da Marinha. Mas a gente viu, no início do nosso bate-papo, que, pelo menos nos 2 últimos anos, isso não aconteceu. E aí, lá atrás, no início do nosso bate-papo, eu falei, a banca está sinalizando que ela está mudando de perfil já tem um tempinho. Carol, você com certeza está taxando que não vai cair Marinha? Não, eu não estou taxando isso. Mas, na verdade, é uma querência, é um desejo que não caia nada em relação ao universo da Marinha. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a prova vai me exigir o conteúdo, a argumentação, semelhantemente ao que a gente viu agora em relação ao IPCAR. E aí, se cai um assunto muito fechadinho, sabe? A Marinha e seus impactos sociais, a Marinha e... a gente vai ter mais dificuldade em trazer essa argumentação rica. Então, eu quero muito que a banca continue o perfil que ela está declarando já há 2 anos de, olha, a gente também está olhando para a sociedade, assim como outras bancas estão fazendo, tá? Então, esse é um desejo, na verdade, meu. Se cair alguma coisa em relação ao universo da Marinha, o trabalho vai ser o mesmo. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho. A proposta constará do caderno de provas e apresentará texto de apoio com reflexões sobre o tema proposto. Uma das grandes mudanças para esse ano é a presença da proposta da redação no caderno de provas. Tradicionalmente, para quem já fez o concurso, o fiscal de prova anotava lá no quadro da sala qual era a proposta da redação e não tinha texto de apoio, não tinha ajuda, não tinha nada. Era você e o seu trabalho ali apresentado na hora da prova, escrito no quadro pelo fiscal. O que a prova está dizendo para a gente é que acaba esse movimento, o tema da redação vai compor o caderno de questões e haverá textos de apoio para isso. Então, olha o que eu estou batendo na tecla. Tem que ler o texto de apoio. Precisa ler o texto de apoio. Até porque o texto de apoio vai te dar insights, vai te ajudar a fazer conexões, vai te ajudar a pensar fora da caixinha. Então, quando a gente não lê o texto de apoio, a gente, na verdade, está descartando a qualidade da nossa redação, tá? E aí, ó, olha que importante. Os aspectos a serem considerados na correção da redação, todos até 20 pontos, totalizando 100. Então, cada critério vale até 20 pontinhos. Em relação à temática e à tipologia, o edital está dizendo que a gente precisa verificar o enquadramento do texto. O que é isso? Algo semelhante ao que eu falei em relação a conteúdo da EPICAR. O tema é X, a minha redação precisa responder a esse tema X. Eu preciso pensar a minha argumentação em função do tema X. E aí eu repito, olha para a proposta e verifica qual é a palavra-chave da proposta. Lembra do meu exemplo? Respeito aos idosos, a palavra-chave é respeito. E a tipologia textual é, eu preciso fazer, tá lá no edital, uma dissertação argumentativa. Se eu não trago argumento, se eu não trago prova, se eu não explico a prova, a minha dissertação não é argumentativa. E aí eu tô dizendo adeus para esse concurso, tá? Em relação ao desenvolvimento argumentativo, a banca vai avaliar o processo de seleção e aprofundamento das ideias, assim como a organização textual. Horas, organização do texto vem com planejamento do texto. Se eu pego a proposta, se eu não leio o texto de apoio, se eu parto direto para o papel e para a caneta, não houve planejamento, obviamente não haverá organização. Então, não tenha pressa em fazer essa redação.
Dá tempo de você se organizar para fazer essa redação. Ela precisa ser feita com qualidade, tá? Em relação ao processo de seleção e aprofundamento das ideias, eu diria que pode ser visto como algo semelhante à questão da informatividade lá da EPICAR, que eu mencionei. A ideia que eu selecionei é pertinente ao meu assunto? Mais importante ainda, é pertinente em relação ao meu posicionamento, à minha opinião? Se sim, show. Se não, deixa eu pensar de novo. Porque eu preciso mostrar para a banca que eu estou conseguindo interconectar essas informações de jeito lógico. Tópico 3, perdão, letra C, terceiro tópico. Repertório cultural. Eu volto a repetir, para mim isso dialoga muito proximamente com o que a EPICAR está trazendo lá no edital dela. O que é o repertório, gente? É tudo que eu conheço de mundo. E aí eu volto lá no início do nosso papo. Se eu não conheço, se eu não sei o que está acontecendo, se eu não assisto a um filme, se eu nunca vi falar de um documentário tal, se eu não leio jornal, se eu não ouço um podcast, se eu não verifico o que está ali, o meu professor de geografia talvez trouxe uma pauta interessante para discutir na aula, o meu professor de história talvez trouxe uma pauta interessante para discutir na aula, e se eu não consigo fazer essas interconexões com o meu conhecimento de vida, com a música que eu gosto de ouvir, com, sei lá, o anime, com o filme, com o jogo de videogame, se eu não consigo enriquecer minha redação e demonstrar como o meu repertório me ajuda a pensar esse tema, eu não consigo fazer uma boa prova de redação. Então, gente, investe em conhecimento cultural. Organiza o seu plano de estudos e coloca ali, pô, eu vou assistir a um documentário uma vez por semana. Eu vou ouvir um podcast sobre atualidades uma vez por semana. Para você ter ideia, para você ter conteúdo e conseguir colocar esse conteúdo na redação. Coesão e coerência, construção e articulação entre as ideias, aqui é moleza, né? Coesão, a gente vai falar daqui a pouco, interconexão das partes, avaliação, estratégias para evitar repetição de palavras, e a coerência é a lógica. Essa informação que eu coloquei nesse parágrafo faz sentido? Eu expliquei direito? Consegui relacionar com a minha opinião? É isso. E, de novo, gramática. Modalidade linguística, preciso dar conta da variedade formal da língua. Formal não é erudito. Você estudou isso em níveis de linguagem, provavelmente. Formal não é erudito. Então, cuidado com o teu vocabulário, tá? Até porque, via de regra, estou falando com o público de Colégio Naval de EPICAR, você é um indivíduo que está começando o ensino médio. E aí é um posicionamento muito meu, tá? Não faz sentido um indivíduo que tem seus, sei lá, 15, 16, 17 anos, que seja, usar palavras como outrossim, dessarte, sine qua non. O que de você tem num vocabulário desse? Uma construção mesoclítica sem necessidade? Por que isso? Não é você, isso é artificial. E não precisa disso. Desde que você escreva sem marcas de oralidade, sem marcas de coloquialidade, sem termos vulgares, respeitando a gramática, tá bom pra caramba, não precisa dificultar a sua vida, tá bom? E aí, ó, a redação deverá ter no mínimo 15 linhas contínuas. Importante esse contínuas, é aquele detalhe que eu falei sobre o pedacinho escrito que não vai ser considerado na contagem. Então, entregar o mínimo é sempre perigoso, entrega mais. E aí o nosso mais aqui, o que eu estou te sugerindo é 20 a 30 linhas. O ideal, sempre na minha cabeça, é 25 a 30, tá, gente? Mas eu entendo que eu estou falando talvez para um colega que ainda está treinando, que ainda está aprendendo. Então, pelo menos de 20 a 30 é uma redação segura. 15, acho perigosíssimo, tá bom? Até 30 linhas. E olha esse pedação que eu destaquei aí em vermelho. Os trechos da redação que contiverem cópia dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas. O que a banca está dizendo pra gente? Meu anjo, não pode copiar. Não posso pegar um pedaço do texto de apoio e jogar na minha redação. O texto de apoio serve para me dar insights, para me dar ideias. Eu não posso pegar aquelas ideias. Está escrito no edital. Ou eu obedeço, ou eu perco o ponto. O candidato deverá dar um título à redação. E esse título não pode ser o tema.
Tradicionalmente, o Colégio Naval, até o ano passado, 2023, pedia para a gente fazer o tal do tema-título. Então, a proposta que era sugerida pela banca, a gente copiava e colava no nosso título. O que a banca está dizendo hoje é: a sua redação precisa ter um título montado por você, candidato. Por você, candidata. Se você pegar o tema e colocar o tema lá no título da sua redação, vai perder pontinhos. Então, elabore o seu título. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E as redações com desenvolvimento em quantidade inferior ao mínimo, ou seja, redações que não alcançarem 15 linhas, e olha aí o problema de entregar o mínimo, não serão corrigidas e receberão grau 0. Olha o perigo. Eu faço 15 linhas, mas uma dessas 15 linhas, na verdade, não vai ser considerada como linha escrita, porque eu escrevi só um pedacinho. Aí o corretor vai falar assim: ih, caramba, não tem 15 não, tem 14, 0. Acabou o ano para mim. Então, não entrega o mínimo. Cuidado com a tua redação, tá? E aí, queridos? A gente falou sobre coisa pra caramba, né? Foi uma bateria absurda de informação na sua cabeça, mas é a primeira parte do nosso encontro aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente falou sobre o que a banca do Colégio Naval e o que a banca da EPICAR esperam de vocês. Agora, a gente vai dar um passinho à frente e vai falar sobre a estrutura dessa redação. Como é que a gente vai pensar e vai montar esse texto. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Vamos embora!